Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil promove o lançamento do livro Rupturas e Recomeços, Percepções de Mulheres sobre as Medidas Protetivas de Urgência da Lei Maria da Penha, na cidade de São Gabriel, Bahia, de autoria da vice-presidenta da subseção de Irecê, na Bahia, doutora Leonela Pereira. Anunciamos a mesa virtual de abertura. A conselheira federal pelo Estado da Bahia, presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, doutora Daniela Borges. A autora do livro e vice-presidenta da subseção de Irecê, na Bahia, doutora Leonélia Pereira. A vice-presidente da OAB da Bahia, doutora Ana Patrícia Dantas Leão. Para a abertura dos trabalhos, passamos a palavra para a conselheira federal pelo Estado da Bahia e presidenta da Comissão Nacional da Mulher Advogada, doutora Daniela Borges. Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham. Quero começar saudando e cumprimentando a nossa querida autora, Leonélia Pereira, dizer da alegria, né, dessa tarde, estar aqui nesse lançamento deste livro. Quero também cumprimentar de uma maneira muito especial minha vice-presidente, Ana Patrícia Dantas, né, nossa liderança máxima feminina aqui na Bahia. Então, alegria poder sempre estar com você, Pati, porque, né, doutora Ana Patrícia, mas eu também a chamo carinhosamente aqui de Pati. Queria dizer que a Comissão Nacional da Mulher Advogada, ela tem um compromisso de sempre atuar em diversas pautas. Nós temos 4 pilares. Um dos pilares é o enfrentamento à violência contra a mulher, o outro, prerrogativas, a participação das mulheres na política e a visibilidade da mulher dentro do seu trabalho e da sua competência. E esse trabalho de Leonélia, ele envolve 2 dos pilares estruturantes da nossa atuação. Porque ele é um trabalho que traz uma contribuição gigantesca na perspectiva do enfrentamento à violência contra a mulher em nosso país. Porque rupturas e recomeços, ele dá voz a mulheres que foram vítimas de violência, mas ele dá voz a mulheres que enfrentam uma realidade que muitas vezes não é retratada. Eu queria falar que isso é algo que é muito importante dentro das perspectivas de visibilidade. Porque muitas vezes, quando a gente pensa, a gente fala, inclusive, mulher, mas, na verdade, nós somos muitas, nós somos múltiplas, nós somos diversas, nós enfrentamos as realidades de formas diferentes. E essa obra de Leonélia, com muita competência, um trabalho que aborda de forma muito técnica e competente a parte jurídica, mas também com muita sensibilidade a parte humana, que efetivamente é atravessada pela violência contra a mulher. E dentro dessa perspectiva, essa obra ela traz uma contribuição imensa, porque ela dá voz, porque ela nos permite um olhar numa perspectiva jurídica, mas também numa perspectiva de sensibilidade a respeito dessa realidade, que é uma realidade vivida por milhares de mulheres no Brasil e nem sempre retratada, porque muitas vezes a realidade retratada é a realidade de mulheres dentro de um determinado contexto, em centros urbanos, em grandes centros urbanos, no sul, no sudeste do nosso país. Então, é uma alegria muito grande para mim, Daniela, né, por conhecer Leonélia Pereira, conhecer o trabalho dela e poder participar desse momento. Leonélia que tem uma luta, um caminho, né, é uma mulher que, de fato, lutou muito por tudo que conquistou, mas também conquistou muito, mas também é uma alegria e uma honra para mim, como presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, ter apoiado
essa obra, a comissão está apoiando a essa obra, porque ela, de fato, traz esses dois pilares, o pilar tanto do enfrentamento à violência contra a mulher, a necessidade da gente trabalhar nessa pauta de todas as perspectivas possíveis, de assumir esse compromisso e atuar em todas as dimensões e de todas as formas possíveis nesse enfrentamento, e, ao mesmo tempo, dando visibilidade à competência e ao trabalho de Leonélia, e dando voz e dando visibilidade à realidade de tantas mulheres que enfrentam realidades, muitas vezes, omitidas e mitigadas e desconhecidas dentro do nosso país. Então, eu queria parabenizar a autora pela obra, tá? Dizer que realmente foi uma leitura que me acrescentou muito, desejar muito sucesso, recomendar a todos que estão aqui nos ouvindo que possam, de fato, né, ler, porque é uma obra que acrescenta tanto do ponto de vista de muito conteúdo jurídico, mas também de sensibilidade e de nos fazer conhecer uma realidade diferente e uma realidade que precisa ser sempre considerada quando a gente trata do problema do enfrentamento à violência. Foi uma honra para mim poder ter feito pós-fácil desse livro. Queria também aproveitar para agradecer esse convite, né? Eu tendo gostado tanto da obra e ter, né, admirado tanto aí a maneira como a autora conduziu o trabalho, ter sido convidada para fazer o pós-fácil dessa obra. Então, quero aqui, né, em nome da comissão, não só meu, como eu disse, mas da Comissão Nacional da Mulher Advogada, falar da nossa alegria de apoiar esse projeto, também parabenizar Leonélia Pereira por esse trabalho e desejar, Leonélia, muito sucesso para você. E é assim que a gente faz a luta, unidas, cada uma dentro da sua atuação, dentro da sua possibilidade de atuação e de competência, fazendo a sua parte dentro do enfrentamento à violência contra a mulher. Então, essas são as minhas considerações, as minhas palavras, e eu gostaria agora de lhe dar um abraço bem apertado de parabéns. Não posso, porque estamos num ambiente virtual, mas recebo um abraço aqui, né, de energia, bem carinhoso e afetuoso nesse momento, que eu sei que é um momento, né, muito marcante para você. Agradecemos o pronunciamento de abertura da presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, doutora Daniela Borges, e passamos a palavra para a vice-presidenta da OAB Bahia, doutora Ana Patrícia Dantas Leão. Boa tarde a todas. Assim, quero cumprimentar a nossa queridíssima autora do dia, Leonélia Pereira, minha querida vice-presidente daqui da subseção de Irecê, na Bahia, o que me causa tanto orgulho. Leonélia, meu coração está assim transbordando. O orgulho é o que me define no dia de hoje. Cumprimentar a minha amiga, a minha querida presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, outra grande mulher que orgulha toda a Bahia, todo o Brasil. Então, assim, hoje é uma tarde de muita alegria. Dizer o quê num dia como hoje, a não ser da minha felicidade de ver mulheres escrevendo, mulheres publicando, mulheres ousando. E um livro que, como disse com tanta propriedade Daniela, tem uma base científica incrível, muito científico o livro, mas também muito humano, que é algo que eu, particularmente, sinto muita falta quando eu leio os livros sobre violência doméstica. Sempre muitas estatísticas, sempre muitos dados e pouco contato humano. E nisso eu pude sentir, Leonélia, assim, no seu livro, assim, o quão humano é, o quanto a sua experiência foi traduzida para essa obra e, sobretudo, a experiência de uma mulher do interior, né, de uma realidade muitas vezes não trazida para os debates, que normalmente se concentram nas grandes capitais. Então, eu vejo nessa obra, assim, realmente, Leonela, que título feliz, assim, em todos os sentidos, em todos os aspectos que possamos pensar. É uma ruptura e um recomeço sobre qualquer perspectiva que possamos analisar, seja pela perspectiva
dos dados que você trouxe e da possibilidade da luz de recomeço de todas as mulheres que estão envolvidas em todos os tipos de violência. Eu quero ter o cuidado para, quando falar em violência contra a mulher, não me excluir, não nos excluirmos do ciclo de violência como se ela não estivesse próxima de nós ou como se nós também não estivéssemos, né, dentro dela. Talvez até, seguramente, fora das estatísticas, porque a violência que está registrada normalmente é a violência física e de uma determinada classe social, né, a violência psicológica, ela dificilmente ela é registrada, a violência política e institucional contra as mulheres, não tenho notícias de registro desse tipo de violência. Então, eu estou sempre me policiando para não tratar a violência contra a mulher como se fosse algo distante de nós que estamos nessa posição de espaço de poder. Então, o seu livro é um livro que, para mim, ele realmente é um motivo de muito orgulho por todo o conjunto da obra, pelo conteúdo do que nele traz, pela perspectiva que ele dá para todas as mulheres e para os homens também, é importante a gente registrar isso, pelo fato de ser uma autora do interior do estado da Bahia, que vive dificuldades muito sérias, muito severas, desde a dificuldade do acesso à educação, é que você tem ido de forma brilhante, muito, muito, muito longe, e seguramente irá ainda mais, e pela possibilidade de que você, Leonela, nos estimula. Você é um exemplo para todas as mulheres, sobretudo da possibilidade de que é possível romper os limites que nos são colocados. E que, sobretudo, nós temos que ser do tamanho dos nossos sonhos. Ninguém vai dizer onde nós temos que estar e qual o limite dos nossos passos e onde nós chegaremos. Eu vejo no seu livro assim, uma oportunidade para todas e todos. Eu tive uma satisfação. Dani, eu fiquei numa emoção quando o Leonela me chamou para poder fazer a orelha, que eu fiquei, meu Deus do céu! Assim, de alguma maneira eu vou assim, registrar o meu carinho por essa minha amiga, essa vice-presidente, essa mulher que representa tão bem a advogada e a mulher no interior do estado da Bahia. Que felicidade saber que o Conselho Federal abraçou esse projeto e que você agora pode ser uma voz, não apenas para nós aqui da Bahia, mas para todo o Brasil. Eu quero dizer para você que o seu caminho é lindo. O que eu sinto hoje é por orgulho. Queria que todos os nossos vices estivessem podendo assistir, participar, para poder ver assim o quão importante você é, representa e nos representa. Que este livro seja não apenas para as mulheres que estatisticamente estão nele registradas, que possam se identificar na violência física, mas que para todos nós, homens e mulheres da nossa sociedade, motivo de ruptura dessa cultura machista e um recomeço da construção de uma sociedade que tenha o olhar, as mãos e o sentir de nós mulheres, que precisamos deixar de sermos coadjuvantes em nossa sociedade para sermos realmente protagonistas em todos os sentidos que se possa imaginar. Minha querida Leonélia, é uma honra para mim ser sua amiga, é uma honra para mim dividir a trajetória como vice-presidente ao seu lado no nosso estado da Bahia, é uma honra para mim poder dar uma pequena participação na orelha do seu livro, é uma honra para mim ter um livro de uma baiana com tanta expressão, com tanta força. Luz, paz e muita axé para você na sua caminhada. Só orgulho. Muito obrigada. Agradecemos o pronunciamento da vice-presidenta da OAB Bahia, doutora Ana Patrícia Dantas Leão, e passamos a palavra para a autora da obra Rupturas e Recomeços, Percepções de Mulheres sobre Medidas Protetivas de Urgência da Lei Maria da Penha, na cidade São Gabriel, Bahia. A vice-presidente da subseção, doutora Leonélia Pereira, que é especialista em ciências penais, em gestão de políticas em gênero e raça, mestra em estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismos, é advogada, é professora do curso de Direito da Faculdade de Irecê e foi presidenta da Comissão da Mulher Advogada da subseção de Irecê. Com a palavra, doutora Leonélia Pereira.
Boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Obrigada, Francisca, pela atenção, pelo cuidado e pela apresentação. Cumprimento toda a equipe do cerimonial do Conselho Federal, que com tanto cuidado preparou a nossa cerimônia virtual. É uma honra imensa estar aqui, ladeada por essas duas grandes advogadas que eu tanto admiro, que eu posso, com tanta alegria, dizer que são amigas queridas, que colaboraram muito para que esse momento fosse possível. Quando Ana Patrícia falou da alegria dela no dia que eu liguei para falar da orelha do livro, foi uma coisa tão contagiante que eu fiquei, meu Deus, ela está assim, tão feliz com o convite, eu nem imaginei que você ia receber dessa forma. Da mesma forma, Daniela estava numa semana super apertada e o prazo da gente é bem exíguo para a escrita do Pós-Fácil, assim mesmo ela conseguiu encaixar na agenda com tanto carinho, fez um texto lindo. Então, eu estou assim muito honrada das pessoas que estão comigo nesse projeto. Ninguém faz um projeto desse só, ninguém alcança um resultado desse sozinho, então foram muitas mãos que auxiliaram, né, para que esse resultado fosse alcançado. Então, hoje é um dia de muita alegria. Eu estou bem nervosa, porque, nossa senhora, estou emocionada com esse momento, porque o fato de estar numa cidade do interior, bem distante das maiores cidades que aparecem nas estatísticas, é um primeiro detalhe, mas estar numa cidade do interior, falando de uma cidade do interior, mas conseguir esse reconhecimento de publicar essa pesquisa pelo Conselho Federal da OAB é uma coisa que eu acho que tempos atrás eu nem imaginava que seria possível. Então, foi uma alegria imensa. Simone está nos acompanhando também, que é o braço direito de Francisca aí na editora. No dia que ela me telefonou para falar que o projeto tinha sido aprovado, ela falou assim, muito rápido, e eu, peraí, fala de novo, não, você não pode me dar essa notícia desse jeito. Eu fiquei tão emocionada com a ligação dela, e a gente acabou continuando, fazendo as tratativas, e eu quero destacar aqui e agradecer ao diretor executivo da OAB Editora, o Dr. José Roberto de Castro Neves, que ele está muito bem acompanhado com a equipe da editora, que tem um trabalho profissional fantástico, tanto no trato conosco, como na atenção com o projeto, o cuidado que eles têm com cada detalhe, né, da elaboração do material, a qualidade da impressão, a qualidade da arte. Então, eu fiquei muito feliz com a forma como foi acolhida pelo Conselho Federal e pela OAB Editora. Então, recebam todos e todas vocês o meu grande abraço de agradecimento. Então, hoje eu preciso destacar algumas pessoas que foram muito importantes para que esse momento pudesse se concretizar em relação à pesquisa, que foi uma adaptação do texto da minha dissertação do mestrado, que eu concluí em 2019, no programa de estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismos, que é o PPGNIM da UFBA, em Salvador, e a minha professora Márcia Tavares, que foi a minha orientadora, conduziu, assim, de forma brilhante o nosso processo de construção. Ela é uma cientista fantástica, escreve muito bem e faz do processo de produção científica realmente algo muito prazeroso e responsável, né? A ética na pesquisa, a preocupação com a qualidade das nossas fontes de pesquisa, o cuidado na elaboração e, principalmente, o respeito e a empatia pelas pessoas que nós entrevistamos e que passam a ser as nossas colaboradoras, e são também nossas fontes não bibliográficas, mas nossas fontes ainda mais profundas, porque compartilham as suas histórias de vida, e a gente precisa ter um cuidado muito grande para o manejo dessas entrevistas, né? Porque nós vamos acessar memórias muito dolorosas dessas pessoas, então é uma entrevista bastante delicada. E quando eu fui começar esse trabalho, eu tive um apoio também muito importante aqui em São Gabriel. O projeto, quando eu apresentei no mestrado, ele falava das percepções das mulheres sobre as medidas protetivas na comarca de São Gabriel. Ocorre que no curso da pesquisa aconteceu a desativação da comarca de São Gabriel. Então, isso já foi uma problemática que impactou de forma muito drástica
os dados relativos à questão do enfrentamento à violência, se a cidade é pequena, já não tinha juiz titular, já tem as dificuldades por conta da Polícia Civil não ter a quantidade, o efetivo adequado, embora tenhamos uma delegada fantástica, com uma boa vontade imensa de fazer o seu trabalho, mas sozinha e com uma equipe pequena é muito difícil, a gente sabe das limitações. Ela também colaborou muito com os dados do período de 2006 a 2016, então eu perturbei todo mundo aí com as informações que eu precisava, dos dados relativos ao número de registros, as prisões, e a doutora Mari Silva, que é a delegada aqui do município, colaborou bastante, os servidores da Vara Crime, que hoje trabalham na comarca de Irecê, que foi a comarca que agregou a cidade de São Gabriel também, Edivalson, Cássio, Alonso, Magnólia, e o juiz que estava aqui à época, que era o doutor Leandro Moraes, hoje é juiz em Jeremoabo, na Vara Crime de Jeremoabo, ele acolheu o projeto assim com uma atenção muito grande, e foi muito legal porque a gente tinha combinado que eu pegaria os contatos das mulheres que a gente tinha nas medidas protetivas, nos depoimentos, e tentaria falar com cada uma delas para convidá-las para participar da pesquisa. Se a pessoa quisesse, né, compartilhar a sua história, a gente marcaria uma entrevista no melhor local e a gente ia começar a conversar a respeito. E doutor Leandro promoveu um evento no fórum para que eu apresentasse o projeto da pesquisa e convidou outras pessoas, inclusive eu fui surpreendida com essa atitude dele, porque a princípio eu ia fazer apenas com as mulheres que eu ia entrevistar, e ele convidou o secretário de Assistência Social, convidou o CRAS, convidou a polícia, convidou a sociedade civil de uma forma geral, e eu fui surpreendida com essa atitude dele, porque eles, não, seu projeto é importante, a gente precisa discutir com a comunidade, então é algo que vai trazer realmente um resultado também que a gente precisa observar, então eu achei interessante a gente chamar também o poder público e a sociedade civil, então foi um momento bem interessante, até porque para aquelas pessoas que estavam, talvez, com algum receio de compartilhar a sua história, viram que a gente tinha também um respaldo, né, inclusive do próprio juiz da comarca que estava apoiando a pesquisa. Então, ela é uma pesquisa que surge, não do meu lugar de professora, não de qualquer outro lugar, mas surge da advocacia. Então, a advocacia me levou para a defesa dos direitos das mulheres, a advocacia me levou para o enfrentamento à violência contra as mulheres. Em 2011, no ano que eu comecei a advogar, eu estou completando 10 anos de advocacia esse ano, eu acho que é um bom presente, né, lançar um livro nos 10 anos de advocacia, e naquele ano exato que eu comecei a advogar, eu comecei a trabalhar em Irecê, no Centro de Referência da Mulher, e já tive esse primeiro contato durante quase 4 anos, só com esse tipo de temática, né, a maioria absoluta dos processos que a gente acompanhava na época eram processos ou de violência doméstica, ou de mulheres que estavam nessa situação, e que, não, embora não tenham um processo criminal, tinha os desdobramentos, né, das ações de família e tudo mais. Então, foi uma experiência que eu percebi que eu não trouxe da graduação, que eu precisava estudar mais, porque ela exigia de mim muito mais do que um conhecimento sobre a lei. Então, foi a oportunidade de fazer esse estudo na pós-graduação, nas 2 especializações, e aí continuei com essa temática, encontrei a professora Márcia no mestrado, que abraçou assim, com muito cuidado a minha pesquisa, e ela é uma grande pesquisadora sobre violência contra as mulheres, faz parte, inclusive, do Observatório de Aplicação da Lei Maria da Penha, que é sediado na UFBA. Márcia é uma das integrantes do Observatório da Aplicação da Lei, então a experiência dela foi muito importante para que eu pudesse também receber todo esse aporte teórico para a pesquisa. E as minhas colaboradoras, as entrevistadas, que eu trouxe com nomes fictícios, estão nos assistindo. Fiz questão de levar o livro para elas no final dessa semana, e avisei do evento, enviei o link, elas estão nos acompanhando também. Quero mandar um abraço muito grande e desejo que esses sorrisos que eu encontrei essa semana, eles permaneçam nos seus rostos, permaneçam nas suas vidas, e que os recomeços de vocês possam inspirar outras mulheres a também romper com ciclos de violência, possam inspirar outras mulheres a acreditar que é possível, sim, apesar das dificuldades, apesar do atraso na implementação da Lei Maria da Penha, principalmente nas cidades do interior, a gente possa acreditar na possibilidade de uma vida de paz e de uma vida sem violência. Então, eu agradeço muitíssimo o apoio, o encorajamento, o entusiasmo dos meus amigos e amigas da diretoria da subseção de Irecê, Jacques, o presidente, Francis, que é o nosso tesoureiro, Luana, que é a nossa secretária adjunta, Juliana Rocha, que é a nossa secretária-geral. Então, foi com muito entusiasmo que
eles todos receberam, né, essa notícia inicial ainda quando eu tinha enviado o projeto, logo depois de ter conversado a respeito com o Luiz Viana, lá no nosso colégio de presidentes, o último colégio de presidentes presencial que a gente teve em 2019, e foi também uma oportunidade de saber que havia essa possibilidade de enviar esse projeto para o Conselho Federal. Então, eu agradeço também de coração a colaboração da professora Salete Maria, que também é advogada. Professora Salete Maria, professora da UFBA, é advogada, e foi também uma das integrantes da banca, onde eu apresentei esse trabalho ainda no mestrado, e a professora Ana Lúcia Sabadell, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que também integrou essa banca. Então, foram pessoas que colaboraram com a construção desse texto, que foi adaptado para esse formato do livro, e que eu espero que seja acolhido de forma a perceber como uma intenção de colaborar com a discussão, com a intenção de colaborar com a cidade, de colaborar com a ideia de produzir mais dados sobre as cidades do interior, porque a gente tem, de fato, uma limitação muito grande quando se fala das pesquisas relativas à violência contra as mulheres. Então, a gente vai para um mapa da violência, a gente vai para uma pesquisa grande feita pelo IPEA ou outros institutos, a gente tem dados das cidades com mais de 300 mil habitantes, 100 mil habitantes, e a realidade das cidades do interior nunca é mencionada, ninguém nunca sabe o que acontece, quais são as dificuldades, quais são as possibilidades, e a gente acaba ficando com essa limitação. Então, já que não estão falando de nós, vamos nós mesmos falar de nós, vamos nós mesmos que estamos no interior, nos encorajar a escrever sobre as nossas realidades, sobre as nossas experiências na advocacia, sobre as experiências das mulheres que enfrentam situações de violência doméstica, que por vezes nós as acompanhamos na qualidade de profissionais. Então, foi uma grande oportunidade que eu ganhei a partir da advocacia, de conhecer a realidade tão difícil das mulheres em situação de violência doméstica, mas de aprender todo dia com elas, a ter esperança, aprender a buscar caminhos, aprender a buscar uma rede de apoio, e tudo isso colaborou sobremaneira para que eu pudesse também acreditar que era possível bater na porta do Conselho Federal e apresentar esse projeto, que foi acolhido, né, dessa forma tão calorosa, e que eu fico muito, muito feliz e muito grata. Queria também cumprimentar, que eu sei que tem muitos aqui nos acompanhando, eu vi pelo bate-papo no YouTube, muitos alunos aqui da Faculdade de Irecê, onde eu sou professora, estão nos acompanhando também. Agradeço pelo carinho de vocês, sempre atentos aqui às nossas atividades. Muito obrigada pela participação. E informar também um detalhe, muita gente está perguntando sobre a venda do livro, como vai ser o acesso, como ter acesso ao livro. Conversando com os colegas aqui também da subseção e tudo mais, eu decidi que não iria vender o livro, mas que a gente vai fazer uma campanha com essa primeira edição do livro, já que nós estamos num momento delicado, sabemos que muitas instituições estão precisando de apoio, e todo ano a gente faz campanhas para doação de sangue, para arrecadação ou de alimentos, de fraldas geriátricas, e aí a gente optou por duas alternativas. Quem estiver aqui na região e que quiser ter acesso ao livro, pode fazer contato conosco, e nós temos duas contrapartidas. Ou uma doação de sangue no Hemoba, em Irecê, ou a doação de um pacote de fraldas geriátricas que nós levaremos para a ABAI, que é a nossa vizinha, lá em Irecê, vizinha a nossa sede, que é a Casa de Idosos de Irecê. A gente já fez outras campanhas com eles também, mas a gente sabe que a demanda é muito grande e o gasto com as fraldas geriátricas é bem alto. Então, a gente tem essas duas contrapartidas. O livro não será vendido, então, para ter acesso ao livro é muito simples. Ou uma doação de sangue, ou um pacote de fralda geriátrica. A gente combina a entrega dos livros lá mesmo na sede da subseção. Eu faço questão de ficar lá para entregar pessoalmente, fazer as dedicatórias, e vai ser um prazer poder encontrá-los, ainda que distante, ainda que cumprimentando aqui no cotovelo, dando abraço de longe, mas só da gente ver as pessoas já é um calor no coração muito bom, né? Porque a gente fica muito carente de encontrar as pessoas que a gente gosta nesse momento. Mas vamos também ter esperança que o nosso recomeço vai chegar. A nossa ruptura aconteceu o ano passado, em março, mas o nosso recomeço há de chegar com a vacina, e que eu espero que vocês todos que estão nos ouvindo estejam bem, com saúde, junto com as suas famílias, e que continuem se protegendo, para que a gente possa, de fato, ter esse reencontro feliz, todos fortes, para continuar as nossas caminhadas. Então, eu vou ficar por aqui. Agradecer muitíssimo pela acolhida de vocês, agradecer a Francisca, a Simone, a toda a equipe do cerimonial, e deixar um grande abraço e o meu agradecimento
a diretoria do Conselho Federal, que na pessoa do nosso vice-presidente nacional e conselheiro federal pela Bahia, Luiz Viana. Um abraço. Muito obrigada, gente. Agradecemos o pronunciamento da vice-presidenta da subseção de Irecê, na Bahia, e autora da obra, doutora Leonélia Pereira, e passamos a palavra para encerramento deste lançamento de livro ao vice-presidente nacional da OAB, doutor Luiz Viana Queiroz. Boa tarde a todas e todos. Começo pedindo mil desculpas, Leonélia. Não consegui chegar às 5 horas. A agenda da gente é assim. Eu hoje estava reservado esse horário para conversar com você. Tive um problema financeiro lá em casa para resolver. Precisei correr para falar com o gerente de banco e aí, realmente, desculpe. Foi esse o problema. Bom, muito bom ver a Ana Patrícia aqui. Ana, saudade enorme, que bom lhe ver. Dani também, eu tenho falado muito com a Daniela. Foi muito bom ver vocês aqui nesse lançamento. Eu vou encerrar apenas parabenizando, Ana. Eu acho que a editora da OAB não fez mais do que sua obrigação. Toda vez que tiver um livro com essa qualidade, escrito por uma advogada, e, sobretudo, você que é dirigente de ordem, né, como nós, voluntária, doando seu tempo, o tempo de sua família, de seu trabalho, para cuidar da advocacia, é dever da OAB poder prestigiar. Então, eu não fiz mais do que servir. Eu acho que essa é a grande tônica do que a gente que está na direção da OAB faz, né? Poder servir. E fiquei muito feliz, muito satisfeito que a gente pudesse servir a advocacia, permitindo que mais pessoas conhecessem esse seu livro, que é tão legal. Eu estou aguardando ele chegar aqui e pode ter certeza que, quando eu receber, vou fazer as minhas anotações e mandar para você. Então, receba meu abraço, minha admiração, né? Uma das coisas que me chamou muita atenção ano passado, nas conversas com Daniela e com as colegas advogadas, me chamou muita atenção que, no período da pandemia, as mulheres produziram menos do que os homens nas edições dos textos, porque estavam sobrecarregadas em casa, cuidando dos filhos, da casa, do marido. E nós tentamos, dentro do possível, das nossas limitações, mostrar que isso é uma desigualdade construída historicamente, que a gente não deve aceitar como sendo um dado da natureza. Essa divisão de trabalho externo e interno à casa é uma construção. E eu sou daqueles que defendo e pratico aqui na pandemia, inclusive na minha casa, defendo que nós devemos compartilhar. Eu sou casado com uma trabalhadora, minha mulher é psicóloga, trabalha muito mesmo, nesse período de pandemia cresceu muito os atendimentos virtuais na psicologia, e nós fazemos a divisão do trabalho sem nenhum constrangimento para nenhum dos dois. E eu sei que as mulheres têm muito mais trabalho em casa do que os homens. Então, ainda além disso tudo, você conseguiu, nesse período de pandemia, produzir um trabalho com tanto conteúdo. Então, além de tudo, meus renovados parabéns pelo trabalho que você fez. E eu estou muito feliz de que eu tenha sido um elo pequenininho nessa corrente para fazer a edição do seu livro. Eu acho que é para isso que a gente está aqui, para poder servir. Servir a advocacia, nesse caso, servindo a advocacia para conhecer o seu livro. Parabéns. Espero que o seu livro possa nos ajudar a entender as rupturas e construir os recomeços, né? Parabéns para você e para todos que contribuíram para o evento de hoje. Meu abraço, um beijo no coração de vocês.